Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Estevão e nós queremos mostrar para vocês mais um lançamento, o Brastemp no Converter On-Off. Fique conosco até o final, que nós vamos mostrar tudinho quais as funcionalidades desse dispositivo. Bora para mais informação, para mais coisas legais entre o mundo inverter e on-off? Bom, contar uma história para vocês. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de fazer uma conversão de um refrigerador Samsung RT38 para on-off, porque o cliente não tinha dinheiro para pagar o compressor inverter original. O compressor inverter original do refrigerador RT38 Samsung, ele é mais ou menos na faixa de R$ 1.800. Então, por conta disso, nós tivemos muitas dificuldades e depois retiramos o refrigerador e depois de muitos dias nós conseguimos resolver com uma solução. Então as nossas soluções vêm de problemas, vêm de dificuldades, vêm de dores e nós queremos ajudar você a resolver esses problemas. Então, baseado nesse sistema, comunicação de um refrigerador inverter para instalação de um compressor on-off, nós necessitamos de uma interface para que nós possamos conectar o sinal PWM e transformar em um sinal on-off. Todo refrigerador inverter, para se comunicar com um compressor inverter, aqui nós temos um compressor inverter, porém ele não está aqui com o seu módulo inversor. Nós tiramos ele. E como que o refrigerador se comunica com o compressor? Então, a placa de potência envia um sinal PWM variável para dizer a velocidade que é para a placa inversora fazer a aceleração do compressor. Então, vamos imaginar fictício. 0 PWM, compressor desligado. Chega energia nele, mas o compressor está desligado. Aí, o compressor tem uma faixa, vamos imaginar esse aqui, a partir de 53 Hz. Aliás, aqui está 46 Hz, algum é 53. Então, vamos imaginar, a partir de 46 sinal de PWM para o módulo, esse compressor ele já começa a acionar na sua velocidade mais baixa. E até 133 Hz é uma velocidade máxima. Então isso é linguagem básica de todos os compressores. Então a placa de potência envia um sinal para a placa inversora de frequência, o sinal dizendo para ela qual a velocidade que ela deve estar. Então, começando nas suas variações menores até as máximas em PWM, tá? Então, para quem não sabe, PWM é um sinal de onda quadrada que gera uma informação para um outro dispositivo. Junto com o PWM de onda quadrada, existe uma tensão média, geralmente entre torno de 2,5 volts DC, corrente contínua, até 9 volts DC. Dito isso, nós sabemos como os refrigeradores inverter eles trabalham. Agora, como nós fazemos para agregar um compressor on-off nesses tipos de refrigeradores? É impossível, humanamente falando, porque um sinal PWM você não consegue nem ligar o relé, você não consegue fazer coisa nenhuma. É só um sinal de comando entre uma placa e outra, somente. Pensando nisso, tendo as dificuldades que nós enfrentamos, nós descobrimos essa informação que estamos disponibilizando para você agora e nós conseguimos converter um sinal PWM em um sinal liga e desliga. E o que significa isso? Que você consegue integrar um compressor on-off
em um refrigerador inverter. Sim, você consegue, eu consigo, através de um dispositivo. Aqui nós temos o dispositivo chamado Brastemp Converter On-Off, ok? Por que desse nome? Porque ele faz a conversão do sinal PWM para um pulso, ou seja, para uma tensão contínua para alimentar um relé. Basicamente é isso. Existe uma programação que faz toda essa etapa, que faz toda essa coisa acontecer. Nós não vamos falar agora sobre essa programação, mas o que eu quero dizer para você é que através deste dispositivo é possível nós colocarmos um compressor on-off em um refrigerador inverter. E qual maneira que nós fazemos isso? Esse vídeo está recheado de informações. Então, a princípio, nós estamos falando deste aparelho aqui. Ele vai, com seus fios de leitura, fazer uma leitura para ver se há validade naquele sinal PWM. Então, se ele tiver um PWM baixo ou alto, não importa, a leitura é válida. De X a X é uma leitura válida e isso vai contar 12 segundos aproximadamente, e ele vai habilitar uma segunda peça que é o nosso dispositivo relé. Se você não conhece, eu vou chegar mais pertinho aqui para você ver. Então, esse dispositivo aqui é um relé SSR, ok? Aqui eu vou ler as informações virando para mim, mas ele é um dispositivo 25DA. E o que significa isso? Significa que a corrente que ele aguenta, que ele suporta, é até 25 amperes, porque nos nossos compressores on-off, que não é esse aqui, mas um compressor on-off com relé, ele vai ter um pico de partida de 16, 15, dependendo do compressor. E a corrente de trabalho vai ficar em torno mais ou menos de 1,5 a 2,5, às vezes até 3 amperes. Então esse relé, ele dá conta. Se fosse o outro relé, mais baixo do que esse aqui, seria de 15 amperes, não daria conta nos picos de partida, tá? Então esse relé é o correto. E aqui nós temos uma outra questão, ele é DA. Isso significa que ele é alimentado por uma corrente contínua e a sua ponte, aqui o liga-desliga, é A, que é alternada. Então ele é direct current, que é corrente contínua, e em cima AC, que é a corrente alternada. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: entrada. A entrada é diferente de um relé normal, que é geralmente 12 volts ou 5 volts, nós temos uma ampla possibilidade. Aqui ele vai uma entrada de gatilho de 3 a 32 volts e uma saída de 24 a 380 volts volt alternado, tá? Então, nós temos uma entrada de tensão contínua e uma saída de corrente alternada. E como que eu faço essa ligação? Duas fases, uma vai interromper aqui e a outra vai para o meu compressor. A partir do momento que esse relé receber o sinal de entrada, ele vai unir os dois bornes, fazendo com que eles sejam um só e a corrente chegando no seu compressor. Então você alimenta, vem com um cabo direto até o compressor, o outro cabo, a fase 2, você interrompe através desses bornes e chega até o seu compressor. E como que eu faço a ligação? A ligação é bem simples também. De entrada, nós temos que alimentar o nosso Arduino com uma fonte. Nós precisamos de 12 volts aqui com uma fontezinha. Esse dispositivo tem a opção de ser com fonte ou sem fonte. Então nós chegamos com 12 volts para poder alimentar a nossa placa eletrônica e também nós temos que colocar o sinal PWM aqui em 2 fios. Ele vai fazer a leitura desse sinal PWM. Depois de 12 segundos, uma leitura válida, ele vai habilitar o nosso relé. Dessa maneira, nós podemos fazer o nosso refrigerador inverter se tornar em um refrigerador on-off, tá? Então, com esse aparelho, com esse dispositivo Brastemp Converter on-off, nós conseguimos
colocar um compressor on-off em refrigeradores inverter. E qual é a vantagem disso? Na verdade, o custo disso é um pouco menor, bem menor do que você colocar um compressor inverter. Mas vale ressaltar, muito importante você conversar com o seu cliente a respeito do consumo que vai aumentar, que vai se elevar, ok? No caso da minha RT38, eu consegui resolver ela, tá lá funcionando até hoje, já tem mais ou menos uns 5 meses que esse refrigerador está funcionando, então o aparelhinho ele é útil, o aparelhinho ele é durável, ele resolve o problema. Vamos imaginar outras situações. Nós temos aí muitos refrigeradores no mercado com os compressores inverter quebrando, adoidado. Vamos falar de um FMSY. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele disse que o pessoal da autorizada está reclamando que esses compressores estão quebrando muito. E o que nós podemos fazer com isso? Nós podemos colocar um compressor on-off através desse dispositivo. Existem outras maneiras? Existem, mas eu gostei muito dessa aqui, porque essa nos ajuda de maneira que nós não precisamos mexer no sistema original, não precisamos cortar fio, nós só vamos agregar um aparelho mais no sinal PWM e retirar um sinal e retirar uma ligação para o nosso compressor on-off. Com isso, ele vai respeitar set point, ele vai respeitar tempo de degelo, ele vai respeitar toda a programação da geladeira e não vai entrar em conflito com o compressor. Diferente se você ligar o compressor direto, não pode ser feito isso. Então o compressor precisa de uma interrupção para set point e para degelo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilha, porque nós temos outros dispositivos para mostrar para vocês, como esse Brastemp no Converter, outros modelos. O anterior nós falamos do Soft Start, espero que vocês tenham gostado. A diferença é que nós, no Soft Start, colocamos um refrigerador on-off e colocamos um compressor inverter. Agora nós fazemos ao contrário. Tiramos um sinal PWM que iria para um compressor inverter e colocamos um compressor on-off. Vale ressaltar novamente, tudo de acordo com o seu cliente para você não ter dor de cabeça, ok? Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Abraço, fiquem com Deus. É nóis.